Professora Figueiredo aqui na área com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E sim, a gripe está me deixando. Então, para quem vem acompanhando essa série de aulas sobre funções inorgânicas, percebeu que a minha voz estava deixando um pouco a desejar. Mas eu acho que agora a gripe ela vai embora. Então, vamos deixar de enrolação. E hoje a gente chega na função sais, tá? Já passamos pelos ácidos, já passamos pelas bases e agora chegamos na terceira função inorgânica, os sais. Então, vamos embora. Os sais, gente, vão ser compostos iônicos, ou seja, ligações iônicas. Eles advêm de reações de neutralização entre um ácido e uma base. Então, o sal surge quando um ácido e uma base são misturados, tá? Reagem entre si. Então, segundo Arrhenius, essas substâncias que são eletrolíticas, elas vão se dissociar em água, ou seja, o cátion e o ânion vai se separar. E vai ter pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente da hidroxila, o OH-. Ou seja, para sais a gente não tem cátion que caracterize ou ânion que caracterize, como a gente viu isso no ácido e na base. O ácido era caracterizado pela presença do H+, e a base era caracterizada pela presença da hidroxila, o OH-. O sal, ele não vai ter um cátion ou um ânion que o represente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter um sal com a presença também do cátion H+, ou um sal com a presença também da hidroxila, beleza? Então, vamos entender aí como é esse casamento entre o ácido e a base para gerar sal e água. Então, veja, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem o ácido clorídrico, que é um ácido, reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base, formando o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e água. Deixa eu botar a caneta aqui para a gente fazer dar uma olhada aqui nessa questão dessas cargas. Porque o importante é que a gente entenda as cargas para que a gente entenda a formação do sal quando a gente tem a reação de neutralização, ácido mais base. Então, veja, a gente tem a ionização do ácido, a gente tem a dissociação da base. Então, a gente vai pegar este ânion do ácido e a gente vai reagir com este cátion da base. É exatamente o que vocês tinham aqui, ó, NaCl. O que é que sobra, Figueroa? Sobrou este hidrogênio e sobrou esta hidroxila, formando exatamente a molécula da água. Então, as reações de neutralização, elas vão vir dessa forma. De novo, temos um ácido aqui, o ácido sulfúrico. O ácido, ele se ioniza na presença da água. A base se dissocia na presença da água. Quais são as cargas? Veja que este 2, ele veio daqui de cima. O SO4, o sulfato é SO4 2-. Essa base é formada por Li, lítio, cátion de lítio e a hidroxila. Se você está um pouco perdido nessa questão dessas cargas para cátions e ânions, que eu já falei para aqui para vocês, não precisa memorizar. A gente tem as aulas sobre ácidos e bases, que a gente falou várias e várias vezes sobre essa questão de cargas, sobre o cruz credo, que é exatamente a gente baixar essas cargas para a gente saber a atomicidade da molécula. Então, volta lá no canal que tem questões sobre isso, tá? Então, veja, a gente vai pegar o lítio, cátion lítio, carga 1+, SO4 sulfato, carga 2-, e vai fazer exatamente o cruz credo. Este 2 baixa para cá, este 1 baixa para cá. A gente baixa os números para dar a atomicidade da molécula. E dessa forma, o somatório dessas cargas ser exatamente igual a 0. Então, quando você fez esse cruz credo, o que foi que você formou? Li2SO4. Não vou colocar 1 porque 1 já está subtendido. Mais a presença da molécula de água. Uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, aí a gente precisa fazer o balanceamento da equação, beleza? Então, todas as vezes que a gente tiver uma reação de ácido e base, a gente faz exatamente a ionização do ácido e a dissociação da base para a gente se lembrar das cargas. Mas como eu sei que você está treinando para a sua prova, muitas dessas cargas elas já ficam subentendidas, tá?
Se a gente tem 2 lítios aqui, a gente precisa ter 2 lítios aqui. Se lembre que a equação precisa estar sempre balanceada. Como agora eu vou ter 2 hidrogênios, vou apagar aqui, com mais esses 2 hidrogênios, então 4 hidrogênios. Tenho 4 hidrogênios, então aqui eu preciso colocar 2. Então, gente, é importante a gente sempre estar vendo essa questão do somatório dessas cargas, para que o somatório dê igual a 0. Veja, a carga do lítio, como a gente viu aqui, é mais 1. Então, se eu tenho 2 lítios, eu tenho 2 mais. A carga do sulfato é 2 menos. Então, 2 mais com 2 menos vai dar 0. Sua molécula está ok. Aliás, seu composto iônico, já que isso é um sal. Fechou? Vamos embora. Então, a gente pode ter a classificação dos sais de acordo com o tipo de neutralização de onde advém esse sal, tá? Então, a gente pode ter sais normais ou sais neutros. Como é que eu vou reconhecer? A quantidade de H+, e a quantidade de OH- serão iguais, ou seja, todo o ácido será neutralizado pela base. Figueiredo, ainda não entendi. É cara crachá. Você vai olhar para a formulação do sal e você vai perceber que só tem um cátion e um ânion. Se lembre que quando você escreve o composto, independente de ser ácido, base ou um sal, a primeira parte sempre vai ser o cátion e o resto, ânion. A primeira parte sempre será o cátion e o resto, ânion. Os cátions são mais fáceis de você memorizar porque eles são formados por um único elemento. A gente só tem uma exceção, que é o amônio, que é formado por 2 elementos, mas todos os outros cátions formados por um elemento, tá? Então, e lá na tabela periódica que fica mais fácil ainda de você lembrar dos cátions, até porque o nome deles está correlacionado com o elemento, é o mesmo nome do elemento, e as cargas devido à posição deles nas famílias. Então, aqui eu só tenho um cátion e um ânion. Aqui do mesmo jeito, eu só tenho um cátion e um ânion. Aqui, do mesmo jeito, eu só tenho um cátion e um ânion. Então, todos esses sais, na sua formulação, não tem outro cátion, nem outro ânion. Ou seja, nem tem H+, nem tem OH-. Então, sal normal. E são os que mais caem nas suas provas. Não sei para que você está estudando, mas esses sais, sais ácidos, ou sais básicos, ou sais duplos, eles são mais difíceis da gente visualizar em prova, tá? Então, os sais ácidos, o nome já está lhe dando uma dica. São sais com característica de ácidos. Então, a quantidade de H+, ela não vai ser toda neutralizada pela quantidade de hidroxila. Então, é uma neutralização parcial. Como é que eu verifico isso na molécula Figueroa? Presença do hidrogênio. É exatamente o H+. Ou seja, a gente não teve toda a neutralização. Então, isso faz com que este sal ele tenha 2 cátions. Ele vai ter o cátion cálcio e vai ter o H+. Aqui eu tenho o cátion sódio e eu tenho o H+. Aqui eu tenho o cátion sódio e aqui eu tenho H+. Então, é cara crachá, gente. É só olhar para a fórmula. Você já consegue identificar. Também conhecido como hidrogenossais. Sais básicos. Tá fácil agora, né? Agora já tá fácil. Ou seja, você vai visualizar na molécula não, no composto iônico, já que isso é um sal, você vai perceber a presença de um ânion a mais. E quem seria esse ânion? Hidroxila. Também advém de uma neutralização que não é total, é uma neutralização parcial entre o ácido e a base. Ou seja, sobra quem? Hidroxila. Tenho 2 ânions, hidroxila e cloreto. Tenho 2 ânions, hidroxila e nitrato. Fácil, fácil, fácil. Olhou para a molécula, olhou para o composto, você já vai logo identificar se é sal neutro, ácido ou básico. Sais duplos, também conhecido como sais mistos. É mais um caso de um sal que vai ter ou 2 cátions ou 2 ânions. Só que dessa forma, essa dupla de cátions ou essa dupla de ânions não vai incluir nem H+, nem OH-. Porque os sais ácidos e os sais básicos, eles são sais duplos.
Só que são sais com características ou de ácido ou de base. Por isso que a gente tem esse nome especial. Já os sais duplos, eles vão ter cátions e ânions diferente ou do H+, ou da hidroxila. Como reconheço, Figueroa? Cara crachá. Cátion, ânion, ânion. Cátion, ânion, ânion. Então, veja que a gente tem a presença de ou 2 cátions ou 2 ânions, mas que não seja H+, ou não seja OH-. Fechou? Facílima essa classificação, gente. É cara crachá. Então, vamos lá. Essa questão das reações de neutralização é uma parte fundamental para o teu entendimento, tá? E isso vai te ajudar não só na parte do estudo das funções inorgânicas, melhor ainda na parte da tão temida estequiometria. Então, é muito importante a gente entender como é que se escreve as reações de neutralização. Como esse composto iônico, como o sal, vai ser formado a partir do ácido e da base. O que você não pode esquecer é que uma reação de neutralização, ela é visível. É um ácido e uma base. E sempre vai formar o quê? Sal e a água. Sempre. O que você tem que ter cuidado após a sua reação de neutralização é o balanceamento. Principalmente se sua questão envolve estequiometria, tá? Então, a gente tem uma dica de ouro aí, não é um macete, tá? Até porque você não precisa de macete para aprender isso, mas é só na questão de quando você for formular o seu composto iônico, que é o seu sal. Então, como é que eu formo um sal? Eu já sei qual é a minha resposta das reações de neutralização. Já sei também que as reações de neutralização, elas podem ser total, ou seja, vai-se embora todo o H+, e vai-se embora toda a hidroxila para formar água, ou pode ser reações de neutralização parcial. Então, se for reação de neutralização total, o que é que você vai escrever? Você vai colocar o metal ao lado do ametal. Por que, Figueroa, metal ao lado do ametal? Quando você forma um composto, um ácido, uma base ou um sal, a primeira parte sempre vai ser o cátion e o resto é o ânion. Então, quando você for formar aqui o seu sal, é só você se atentar a isso. Ó, eu tenho aqui o meu ácido e eu tenho aqui a minha base. Quem é o meu metal? O meu metal é o sódio. O meu metal é o sódio, porque este é o cátion. E bote a carga. Bote a carga. E você tem o seu ânion, que é o cloreto do ácido. Já que uma coisa você tem memorizada. A carga do hidrogênio é mais. Vou ajeitar aqui que ficou meio feio. E a carga da hidroxila é menos. Isso aí você já sabe memorizado, tá? Então, a carga deste cloreto tem que ser -1, já que mais 1 com -1 vai ter que dar igual a 0. E a carga do sódio tem que ser mais 1, porque menos da hidroxila com mais do sódio vai dar igual a 0. Como é que eu formo o composto? Depois que você formou os pares, o metal mais o ametal, você faz a nossa boa e velha regra do cruz credo. Então, você baixa o número da carga, não é a carga, é o número da carga. Então, quem vem para cá é 1, quem vem para cá é 1. Então, vai ficar. Vou deixar isso aqui entre parênteses, porque eu sei que você está printando. Então, vai ficar NaCl. Você baixa as cargas, você baixa os números e não as cargas. E o resto, Figueroa? Molécula de água. 1, 2, 3, 10, quantas? Faça o balanceamento da sua equação. Então, veja, vamos apagar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Eu tenho um hidrogênio, eu tenho uma hidroxila. Então, eu tenho exatamente a formação de uma molécula de água. Eu tenho um sódio e um cloro. E eu tenho um sódio e um cloro. Então, sua equação está balanceada. Neutralização total. Vamos para mais um exemplo. Aqui se quebra, aqui se quebra. Eu tenho aqui 2 hidrogênios, então este 2 daqui você já sabe que é a carga do sulfato. Vai ficar mais fácil para você.
A hidroxila é -1, então o potássio tem que ser +1. Então vai ficar aqui, ó, metal e o ametal. No caso, o ametal vai ser exatamente o seu ânion, não é um ametal, né? Isso aí, no caso, é o seu ânion. Porque no caso aqui, quando você coloca para formar estes casais, pode ser um ametal ou pode ser também um ânion. E quando fala metal, gente, fica muito restrito à família 17. Fluoreto, brometo, fluoreto, iodeto. E se eu tiver outros ânions, que são a grande maioria, né, que são ânions formados por 2 ou até por 3 elementos. É a mesma regra. Coloque o metal do lado do ametal. Coloque o cátion do lado do ânion, tá? Então, vamos lá. Carga do potássio, positiva. Carga do SO4, 2-, mais molécula de água. Depois a gente vai lá e vai dar uma balanceada. Esse 2 ele vai baixar, né? Isso na regra do cruz credo, vem para cá. Este 1 da carga 1+, vai baixar, não precisa colocar. A regra do cruz credo serve apenas para lhe nortear e você saber a atomicidade do seu composto iônico. Então, ficou K2SO4. Vamos ver a questão das moléculas de água, se está tudo ok? Tua questão está balanceada, tua equação está balanceada. De cara, aí você já está visualizando que não, né? Eu tenho 2 potássios, então, ó, vem 2 para cá. Dessa forma, eu fiquei com 4 hidrogênios, né? 2 aqui, com 2 aqui, 4. Então, se eu botar um 2ão aqui, vai resolver minha vida. Tudo ok, equação balanceada, neutralização total. Último exemplo. Aqui vai-se embora, né? -1, +1. Aqui também vai se ionizar. Esse 3, eu já estou ligado que veio daqui de cima. É a carga do meu fosfato, PO4, 3-. Então, agora vamos montar os pares. Primeiro eu vou botar o metal, lítio, e vou botar o meu ânion, que é o fosfato. 3- e aqui é mais. Cruz, credo. Então, quem baixa é o 3 e quem baixa lá do lítio é o 1. Então, ó, vem 3ão para cá. Vou apagar aqui. Porque o cruz credo serve apenas para você não errar a atomicidade do seu composto ou da sua molécula. Mas, moléculas de água. Quantas, Figueroa? Vamos fazer o balanceamento? Já estou vendo um problema aqui, ó. 3 lítios e aqui eu só tenho 1. Dando 3 aí. Já resolveu o meu problema. Vamos ver agora a questão desses hidrogênios. Vamos ver agora a questão desses hidrogênios. Eu estou com 6 hidrogênios. 3 aqui, com mais 3 aqui, 6. E lá do outro lado eu só tenho 2. Vou danar um 3ão aqui. Fechou? Equação balanceada, neutralização total de sais. Mais uma vez, como é que eu sei? Só tem um cátion e um ânion. Só tenho um tipo de cátion e um tipo de ânion. Então, isso representa reação de neutralização total. Simbora. E a gente também tem as neutralizações parciais, ou seja, não vai neutralizar todos os H+, com as hidroxilas. Então, o meu meio ele vai ficar ou ácido ou básico. Isso quer dizer que o meu sal terá ou 2 cátions, onde um deles vai ser o H+, ou 2 ânions, onde um dos ânions vai ser a hidroxila, tá? Como é que eu vou saber? Isso, gente, vem a nível de informação para vocês, porque é muito difícil isso cair em prova, mas eu não sei para o que você está estudando. É bom a gente passar, pelo menos, para você dar uma observada nessas paradas de sucesso aí, tá? Geralmente, quando o elaborador da questão quer que você monte um sal com características ácido ou base, ele já vai deixar a sua equação balanceada, porque aí você não mexe mais nesses coeficientes. Então, vai ficar fácil de você saber que a sua formulação vai ter ou 2 cátions ou dois ânions, tá? Então, vamos lá. Vamos se ligar aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Pelo balanceamento aqui da questão que vocês estão vendo, eu tenho 2 hidroxilas. Beleza. Então, eu preciso de 2H+, para formar 2 moléculas de água. Seria desse jeito. Só que eu tenho 3 hidrogênios. Mas, Figueiredo, é só ali balancear. A equação já está balanceada. Então, eu não vou mexer mais nesses coeficientes.
Então, agora eu vou ter que formar os sais de acordo com o coeficiente estequiométrico. Vamos entender o que é que vai acontecer. A gente vai ter essa liberação, do mesmo jeito como vocês têm para os outros ácidos, para os outros sais, só que a gente vai ter a liberação de um cátion com o H+, ou o ânion com o OH-, já que as reações de neutralização, elas não são totais, elas vão ser parciais. Fechou? Deu para mais ou menos entender? Então, vamos embora. Então, o que é que vai acontecer aí? Esses três H+, eles não vão conseguir reagir com 3 hidroxilas. Então, eu vou ter a formação só de 2 moléculas de água. Por que 2 moléculas de água? Porque um hidrogênio desse ele vai sobrar. E ele vai sobrar aonde? Ele vai sobrar aqui. Em vez de você ter essa separação, para você ter PO4, 3-, e o H+, aqui no caso 3H+, um desses hidrogênios, ele vai ficar lá no ânion, porque a gente tem uma neutralização parcial. Porque um desses hidrogênios fica aqui, gente, porque só 2 vai vir reagir para formar a molécula de água. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Então, o que é que vai acontecer? O meu ânion, em vez de ser PO4, em vez de você fazer a ionização, como vocês estavam visualizando, aqui, ó, e eu ter um PO4 3-, o que é que vai acontecer? Essa ionização, ela vai acontecer, o ácido vai se quebrar, formando cátions e ânions, só que não vai formar H+ e PO4 3-. Vai formar HPO4. Aí a carga também vai mudar, né, Figueroa? Vai. Porque a carga do fosfato é PO4 3-, como a gente já visualizou. Porque este 3, ele vai lá para cima, fazendo cruz credo ao contrário. Só que como eu só vou ter um hidrogênio, aliás, 2 hidrogênios desses, eles vão reagir com a hidroxila e um fica lá no ácido, então você vai ter isso aqui. Então, se você está aumentando uma carga positiva, você precisa diminuir uma carga negativa aqui. Entendesse o balancete? Então, quem será o seu ânion? O seu cátion, você já sabe, é Li. Li, você já sabe qual é a carga, é +1. E o seu ânion vai ser o bonitão HPO4, em vez de 3-, 2-. Porque um hidrogênio ficou lá no seu ânion. Mesma coisa, faço cruz, credo. Esse 2 baixa para cá, esse 1 baixa para cá. Então, ó, sumiu, sumiu. Então, você visualiza que essa neutralização ela é parcial, pois eu tenho 2 cátions. Tenho o cátion lítio e tenho o hidrônio ali na meiota, que não conseguiu ser totalmente neutralizado pelas hidroxilas. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Do mesmo jeito aqui, você já está vendo uma discrepância. Eu tenho 3 hidroxilas, então eu precisava de 3H+, para formar 3 moléculas de água. Mas eu tenho 3 hidroxilas com 2H+, então você já está ligado e aqui você vai formar 2 moléculas de água, do mesmo jeito. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Essas suas hidroxilas, elas não serão totalmente neutralizadas pelo hidrogênio. Então, uma hidroxila dessa, ela vai ficar no seu cátion. Então, uma hidroxila dessa, ela vai ficar no seu cátion. Então, vamos lá. Fazer a separação. SO4, 2-, que esse 2 veio lá de cima. A carga do H é mais. Esta dissociação, que seria desta forma, não será, porque eu só tenho 2 hidrogênios. Então, uma dessas hidroxilas, ela não se liberta do cátion, ela vai ficar aí. Então, você tem, ó, AlOH, aí olha o pulo do gato. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui que tá meio feio. Olha o pulo do gato. AlOH. Qual é a carga do alumínio, gente? Esse 3 não veio daqui. Vou apagar isso aqui para você visualizar. Não foi do cruz credo. Então, a carga do alumínio seria 3+. Mas não ficou um hidroxila que a carga é -1? Então, essa carga dele aqui vai diminuir.
Então, vai ficar OH2+. Coloquei o cátion. Do lado do cátion, você coloca quem? O ânion. Quem é ânion? SO4. 2-. Cruz, credo. Baixa o 2 para cá, baixa o 2 para cá. Não são números iguais? Então, a gente cancela. Apague as cargas, porque as cargas só servem para lhe nortear. Então, dessa forma, você teve neutralização parcial, formando um sal ácido e um sal base. Cara crachá. Você percebe a presença ou de 2 cátions, sendo um deles o H+, ou de 2 ânions, sendo um deles o OH-. Fechou? Só a nível de informação, mas isso é muito difícil cair na tua prova. Vamos embora. Os sais não tem um cátion ou um ânion que caracteriza a função, mas pode ter cátion e pode ter o ânion hidroxila. Pode ter o H+, e pode ter o OH-. Acabaram de visualizar isso aí. São compostos cristalinos, geralmente pontos de fusão e ebulição extremamente altos. São compostos cristalinos, pois são formados por uma rede de cátions e ânions. A gente coloca a formulação NaCl-, mas isso não quer dizer que eu tenho um cátion só ou um ânion só. Você tem um aglomerado. A grande maioria são solúveis em água. São todos? Não, mas a grande maioria sim. Por serem compostos eletrolíticos, vão conduzir a corrente elétricas, se dissolvidos em água ou se fundidos. Ou seja, você passa da fase sólida para a fase líquida através de aquecimento, tá? Então, essas são as principais características dos sais. As nomenclaturas dos sais, gente, eu acho as mais simples de todas, tá? Eu acho extremamente simples aí para vocês essa nomenclatura. É o nome do ânion e o nome do cátion. Só cuidado para você não bugar, porque quando você escreve primeiro o cátion, depois o ânion. Mas quando você vai nomear, você diz primeiro o nome do ânion para depois o nome do cátion. Figueroa, como irei saber? Os cátions estão fáceis porque o nome do cátion é o nome do elemento que lhe dá origem, mas o nome do ânion, gente, infelizmente, é trênion. Eu não gosto de passar macete aqui, porque existem uns macetes para você memorizar a troca dessas terminações de onde advém o ácido e de onde advém a base que formou esse sal. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque isso faz com que você memorize e não aprenda. Como você está treinando bastante e vocês podem visualizar que os exemplos estão extremamente repetitivos, então o nome dos ânions, eles vão fluir na sua mente. Tenho certeza que sim, tá? Os cátions é preocupação zero. Então é o nome do ânion de, preposição de, nome do cátion. Então aqui seria cloreto de sódio. Sulfato de cálcio. É muito fácil. É só se ligar nessa dica. O nome não é o que você lê na fórmula molecular, é de trás para frente. Você diz primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Lembrando que a formulação é primeiro o cátion, depois o ânion. É uma pegadinha aí para vocês. Aqui a gente tem nitrito. Não existe esse 2 aqui. Aliás, 2 não. Existe esse 2 aqui. Tá certa a formulação. Aqui a gente tem nitrito de potássio. Pensei que eu tivesse escrito errado, mas não escrevi não, tá certo. Pela formulação aqui, ó, eu fui ver logo o meu cruz crédito se eu tinha feito errado aqui quando eu estava elaborando o slide para vocês. Carga do potássio, mais 1, e a carga do nitrito, que é o NO2, menos 1. A gente tem NO2 menos e a gente tem NO3 menos. O que cai mais nas suas provas? Nitrato. O que cai menos? Nitrito. Mas é bom a gente saber todos. Para cátions que possuem mais de um NOx, que a gente tem ali aqueles elementos lá do bloco D, ali na meiota, a gente tem alguns elementos que tem 2 NOx, né? Então, a gente não pode dizer cloreto de ferro.
eu não posso dizer cloreto de ferro, porque são compostos até de fórmulas diferentes. Então, a gente vai utilizar o NOx dos elementos em algarismos romanos, ou a gente vai também poder utilizar a questão das terminações ICO para maior NOx e OSO para menor NOx. Aquela mesma regrinha que a gente viu tanto para ácidos quanto para bases. Então, ó, cloreto de ferro, mesma coisa que você já sabe. Qual NOx? 2. Do mesmo jeito aqui embaixo. Cloreto de ferro. Qual NOx? 3. A outra nomenclatura. Cloreto, a mesma regra que você já sabe. Tira a preposição de. Cloreto ferroso, já que é o menor NOx é 2. Cloreto férrico, já que o NOx é o maior. Então, OSO para menor NOx, ICO para maior NOx. Regra que você já viu, tanto para ácidos quanto para bases. Então, difícil, gente, não é de jeito nenhum. Então, para a gente finalizar, sais que mais caem em questões de prova, quando a gente está vendo essa parte mais conceitual da parte de sais, tá? O cloreto, olha o erro aqui de digitação, NaCl. Ajeitar aqui. Cloreto de sódio, o nosso bom e velho sal de cozinha, obtido a partir da água do mar, através de processos de obtenção desse sal nas salinas ou em minas subterrâneas. Minas subterrâneas tem uma palavrinha mágica aqui para vocês, salgema. Então, quando você visualizar isso numa leitura de uma questão, saiba que esse sal não foi retirado a partir da água do mar, e sim através de minas subterrâneas. O nosso bom e velho carbonato de sódio, também conhecido como barrilha, tá? A barrilha ela é muito utilizada para a fabricação de sabões e para tratamento de água de piscina, mas a grande utilização do carbonato de sódio é para a fabricação de vidro. Mas a gente tem essas duas utilizações na indústria. E o bom e velho hipoclorito de sódio. Então, gente, o hipoclorito de sódio é o componente ativo da água sanitária. Então, vai ser utilizado como alvejante de roupa e é um poderoso antisséptico, né? Lembrando que esse antisséptico vai ser utilizado para limpeza das nossas casas, limpeza de banheiro e também lavagem de frutas e vegetais. Fechou? Então, gente, isso era o que eu queria, né, trazer um pouquinho aqui para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês deixem o joinha, se inscreva no canal. Chegou até agora, será que eu não mereço até um like? Então, deixa teu like, deixa um comentário, ativa o sininho, porque assim que a gente tiver mais aulas postadas aqui, você vai ser o primeiro a saber. Até a próxima!